Alô, garotada querida, tudo bem com vocês? Aqui, professor Geraldo Cardoso Sobrinho. E o nosso tema de hoje são os tecidos conjuntivos. De todos os tecidos animais, o maior é o tecido conjuntivo. Só para você ter uma ideia, eu já encontrei autores de histologia no planeta que subdividem o tecido conjuntivo em 4 subtipos. Como eu já encontrei autores dividindo em 14 subtipos. Mas aí um médico formado num lugar e no outro é diferente? Não, todo mundo estuda a mesma coisa. A questão é a subdivisão. Por quê? Porque é o maior de todos os tecidos que nós temos. E se é o maior, assume uma maior diversidade de funções. Você sabe que tecido epitelial reveste órgão, reveste o próprio corpo e as células estão muito unidas entre si. Agora, tecido conjuntivo, eu já estou no interior do corpo. As células estão folgadas. A mesma coisa você, fora de casa, você está arrumadinho, bonitinho. Você entrou em casa, fechou a porta, você já tira o sapato, tira a meia, já fica à vontade. Por quê? Porque você está no interior da sua casa, onde o ambiente é controlado. No interior do organismo, a mesma coisa. As células conjuntivas estão muito à vontade, porque o papel de revestimento é do tecido epitelial. Cabe a ele impedir a invasão do interior do seu organismo. Por isso, te convido para a gente trabalhar agora os principais tipos, e você vai ficar admirado com o que você já conhece e nem sabia, talvez, que é um tipo de tecido conjuntivo. Vamos lá? Então, primeiro a origem. Mesoderme deste folheto embrionário. Para muitos autores, há um quarto folheto embrionário, além, normalmente a gente trabalha 3. Quais são? Ectoderme, endoderme e mesoderme. Para muitos autores, derivado da mesoderme, é um quarto folheto embrionário chamado mesênquima. Então, se alguém falar em mesênquima, toda a parte circulante do tecido conjuntivo, aí deriva desse mesênquima. Mas normalmente se pergunta, de onde deriva o tecido conjuntivo? Mesoderme. O tecido epitelial não. Os tecidos epiteliais derivam dos 3 folhetos embrionários. Vamos lá? Então, características, já te falei, estou dentro do organismo, as células estão à vontade, bem separadas. Se elas estão separadas, existe um grande espaço entre elas, chamado espaço intercelular ou intersticial. É claro que não está vazio, aqui tem uma solução. Essa solução se chama substância intercelular. Então, tem grande quantidade de substância intercelular. Ao contrário do conjuntivo, ele é vascularizado. Você preste bem atenção, ao contrário do epitelial, ele é vascularizado. Eu quero que você preste bem atenção naquilo que é uma característica muito típica, muito exclusiva daquele tecido. Por quê? Porque caracteriza este tecido numa descrição de tecido. Então, numa hora que eu tenho que escolher, que tecido é esse? Eu vou procurar aquilo que é característico, que é exclusivo, que é típico. Por exemplo, repito, os tecidos epiteliais não são vascularizados, dependem do conjuntivo subjacente, aquele que está logo abaixo. Já os tecidos conjuntivos são, sim, vascularizados, têm vasos sanguíneos. Vamos continuar? Agora, gente, por favor, esse detalhe é extremamente importante, a constituição dos tecidos conjuntivos. Primeiro, todo tecido tem que ter célula. Sem célula não tem tecido. Então eu não tenho que ir para casa ficar preocupado, meu Deus, do que é feito o tecido conjuntivo? Gente, todo tecido tem que ter célula. Só que tem um dado. Nós estudamos, e você sabe, porque você já estudou no tecido epitelial, que não tem espaço, ou muito pouco entre as células. Aqui não. Aqui há espaço entre as células. Então eu tenho uma rica substância intercelular. Por isso, o que eu tenho no tecido conjuntivo? Células e substâncias intercelulares. Só tem um detalhe.
O que tem na substância intercelular? Fibras e a soluçãozinha chamada substância fundamental amorfa. Amorfa quer dizer é negação, né? É um não. Morfo, forma, portanto, sem forma. Gente, a natureza repete fatos. Quando eu falo em tecido conjuntivo, parece a coluna de um prédio. Ora, se você vai olhar um prédio em construção, como é que põe uma coluna? O pessoal faz uma malha de ferro, por exemplo, e coloca o quê? Vai lá, coloca concreto no meio, pois esse ferro equivale às fibras do tecido conjuntivo e o concreto à substância fundamental amorfa. Só que aí você vai lembrar que você vai ter locais em que precisa de uma grande resistência e locais mais sensíveis. Então eu tenho fibras diferentes. Num local que eu tenho que ter uma grande resistência, eu tenho uma fibra grossa chamada colágena. Sempre que falar em fibra de colágeno, é uma fibra extremamente resistente. Em locais mais flexíveis, eu tenho uma fibra chamada elástica e tem a reticular que ocorre nos locais onde forma tecido sanguíneo. Então, por favor, observe bem aqui. Quais são os tipos de fibras? Colágenas, elásticas e reticulares. E a substância fundamental amorfa. Então, do que é feito qualquer tecido conjuntivo? De células e substância intercelular. O que tem entre as células? Fibras e substância fundamental amorfa. Gente, então, que critérios a gente tem para ter tecidos conjuntivos diferentes? Depende das células, depende das fibras, da quantidade e do tipo de fibras, e depende da substância fundamental amorfa. Evidentemente, se só tem isso, depende disso para classificar de uma forma ou outra. Mas eu te falei, tecido conjuntivo é o maior tecido que tem no corpo animal. Logo, tem uma maior quantidade de funções. Por exemplo, é um tecido fundamentalmente de preenchimento de espaço. Se pedir uma função do tecido conjuntivo em qualquer lugar, vai ter que responder esse dado, o preenchimento de espaço. É ele que promove a união dos outros tecidos. Ele que protege, sustenta, nutre e a defesa. As células de defesa são células conjuntivas. Por isso, agora você tem as funções básicas do tecido conjuntivo. Evidentemente que a gente vai trabalhar de uma forma genérica. Depois você dá mais uma lida, procura na internet, se procura mais dados para preencher aquilo que eu vou falar para você que é importante. E aí não tem segredo. Você vai entender o funcionamento do seu próprio corpo. Vamos lá? Quais são os tipos de tecidos que a gente tem? Tecido conjuntivo propriamente dito, e aí a gente tem de propriedades especiais. Sustentação. Dá uma olhada aqui, cartilaginoso e ósseo. E o tecido conjuntivo hematopoético, formador do sangue. Então, o teu sangue é um tipo de tecido conjuntivo. Por isso a gente fala em tecido conjuntivo propriamente dito, a gente vai subdividir esse tecido. Sustentação, cartilaginoso e ósseo, então teu esqueleto pertence ao tecido conjuntivo, e o tecido hematopoético que vai formar sangue. O nosso sangue é uma estrutura que pertence ao tecido conjuntivo. Tudo bem? Agora vamos ver as informações básicas de cada um que obrigatoriamente você tem que dominar. Então vamos lá. Tecido conjuntivo propriamente dito. Então nós temos vários tipos. Adiposo. O que ele faz? Acumula gordura. A gordura acumulada na gente, ela tem várias funções. Primeiro, que é a maior reserva energética que a gente tem. Segundo, envolve e protege os órgãos. Então, se eu cair e tiver uma gordurinha, ela acaba protegendo mecanicamente os órgãos. E também para manter o calor do corpo.
A gente vai falar em gordura marrom e amarela. Amarela é essa gordura que você tem de proteção, de reserva energética, mas nós temos a gordura marrom, por exemplo, no pescoço de bebê, que é exatamente para calor, para liberar calor e manter o calor do corpo. Elástico. Então, você já vê, se é elástico. Tem fibra elástica, né? Onde está em locais mais sensíveis. Olha ali, ó, as pregas vocais e ao redor dos vasos sanguíneos. Frouxo, você vai ouvir falar muito desses dois. Frouxo, o que é que tem? Poucas fibras e muita substância intercelular. Onde tem? Hipoderme. Abaixo da derme. Também chamado de tecido subcutâneo. Gente, dê uma olhadinha na tua pele. A pele, que é o maior órgão da gente, tem duas camadas, a epiderme e a derme, que a gente já vê o tipo de tecido conjuntivo que é. Abaixo da derme, antigamente a gente chamava hipoderme, alguns ainda chamam, né, que está abaixo da derme, ou de tecido subcutâneo. O que é que eu tenho aí? Tecido conjuntivo frouxo e tecido adiposo. E aí a gente tem o tecido conjuntivo denso. Por que que ele é denso? Porque tem muitas fibras, poucas células e pouca substância intercelular. E aí ele tem dois tipos, modelado e não modelado. Qual é a diferença? O modelado, as fibras são paralelas. A gente tem vários feixes de fibras paralelas, como uma corda, o que faz grande resistência à tensão. Aí você entende. O tendão vai permitir ligar o músculo ao osso. Olha a tração, a tensão que tem e que sofre o tendão para poder fazer a alavanca com o osso. Agora, ele é não modelado na derme, logo abaixo da epiderme. Então a gente tem uma malha de fibras colágenas, mas não organizadamente como tecido conjuntivo denso modelado. Gente, guarde bem os exemplos do tecido conjuntivo denso e onde tem o tecido conjuntivo frouxo, que é extremamente importante. Agora, quais são as principais células? Vou te dar uma ideia bem legal. Toda vez que a célula terminar com o sufixo blasto, é uma célula jovem, embrionária daquele tecido. Se a célula for adulta, ela termina com o sufixo cito. Vamos ver aqui, ó. Falei para vocês, o que é que tem no tecido conjuntivo? Tem fibras, além das células, e substância fundamental amorfa. Isso aqui é substância intercelular. 3 tipos de fibras: colágenas, elásticas e reticulares. Fibroblasto é uma célula jovem que secreta fibra. Depois do tecido pronto, olha aqui, ela produz fibra e substância fundamental. Depois do tecido pronto, essa célula para de secretar, vai viver tranquilamente ali e é adulta. Aí chama fibrócito. Você viu como é tranquilo? A biologia é feita para facilitar a nossa vida. A ciência é toda montada para facilitar a vida. Eu não tenho que ir para casa. Eu tenho que memorizar. Não. Só você guardar. Terminou em blasto? A célula é jovem. Terminou em cito? A célula é adulta. Aí olha o que está na frente. O que está na frente tem a ver com a função ou o tipo de célula que eu estou trabalhando. Fibro vai produzir fibra e substância fundamental amorfa. Então está secretando o material do tecido conjuntivo. Vamos continuar? Macrófago, fagia quer dizer comer. Macro, grande, então uma célula grande cometora. É uma célula que faz o quê? Fagocitose. Ela emite pseudópodos, falsos pés, e incorpora partículas estranhas. Ela serve para quê? Para defesa e limpeza do corpo. Só que, olha que legal, o organismo da gente é extremamente bem feito. Nós temos células que fazem a ronda pelo corpo, que são macrófagos livres.
E em cada órgão, é como se tivesse soldados morando em cada órgão para dar o primeiro combate. Essas células fixas, em cada órgão tem um nome típico, como célula de Kapff, por exemplo. Aqui no tecido conjuntivo, a gente chama de histiócito. Então, histiócito é um macrófago fixo que mora no tecido conjuntivo. Tudo bem? Mastócito, guarda bem essa célula, hein? O pessoal vai comentar muito porque está aumentando o número de alergias. Ela secreta heparina e histamina. Lembra que quando você tem alergia, toma antihistamínico, é um vasodilatador, tá? Heparina é um anticoagulante. Plasmócito produz anticorpos para defesa do corpo. Adipócitos acumulam gordura. Então você vai ver a célula, uma grande bolha de gordura lá dentro. E células reticulares nos tecidos produtores de sangue. Aí estão as principais células. É claro que o jeitão de cada uma, olha aqui um fibroblasto, olha um mastócito, olha um plasmócito, olha um macrófago, uma célula que vai fazer defesa e limpeza do teu corpo, um linfócito, as fibras aqui no meio, né? Olha a célula adiposa aqui, ó, a grande bolha de gordura que fica no interior da célula adiposa. Gente, depois que formou a célula adiposa, essa bolha nunca mais sai. O que você pode fazer quando emagrecer é usar aquela gordura. Por isso é muito mais fácil reengordar, porque é só encher a bolinha que já está lá. Cuidado, então. Vamos lá? De sustentação. Aí nós terminamos o tecido conjuntivo propriamente dito, né? Então vimos vários subtipos, as principais células, quais são as fibras. Agora a gente vai estudar de sustentação as principais características do tecido cartilaginoso e do tecido ósseo. Vamos lá? Então, tecido cartilaginoso, substância fundamental dura, ó, resistente e flexível. Um detalhe interessante, as peças cartilaginosas nunca são muito espessas. Por quê? Porque ela é envolta por uma membrana de conjuntivo e não tem vaso sanguíneo, não tem canal, nem nervo. A célula está no interior dessa substância sólida. É claro que se eu fizesse, por exemplo, transplante de peça cartilaginosa, não teria rejeição, exatamente porque não chega vaso sanguíneo. Você pode observar a diferença de textura ao toque da cartilagem do osso. A parte distal do nariz da gente, aqui a pontinha do nariz é cartilagem, olha bem. Já aqui, na parte proximal é osso, então vê a diferença do osso para a cartilagem. Aqui é gordura, mas aqui, ó, o pavilhão auditivo, a orelha que você chama, isso é cartilagem. Então você pode observar ao toque a textura da cartilagem, como é um tecido mais flexível, e a rigidez do tecido ósseo. Mas vamos lá. Olha que legal. O radical condro refere à cartilagem. Na substância fundamental tem um ácido chamado condroitino sulfúrico. Olha bem, tem enxofre, veja que legal. E que confere a característica do tecido cartilaginoso. Você vai lembrar, sempre que tiver o radical condro, está falando de cartilagem. Sempre que tiver ósteo, está falando de osso. Se terminou em blasto, jovem, em cito adulto. Olha ali, ó. Condroblasto, célula jovem, e condrócito, célula adulta do tecido cartilaginoso. Os autores inicialmente descreveram uma lacuna no interior da qual vive a célula cartilaginosa. Chamaram para essa lacuna de condroplasto. Plasto, a lacuna. Na prática, hoje a gente sabe com a microscopia eletrônica que é uma área com poucas fibras, mas as pessoas continuam falando em lacuna, principalmente no ensino médio e pior, caindo em provas Brasil afora. Então lembra condroblasto, jovem, condrócito adulta, condroplasto, a lacuna.
Peri quer dizer o entorno de. Pericôndrio, em torno da cartilagem. Então, é a membrana conjuntiva que reveste a cartilagem. Claro que ela é nutrida pelo tecido conjuntivo que está em volta da cartilagem. Os principais tipos de cartilagem. Atenção, hein? Cartilagem hialina. Você tem no nariz, guarda bem, traqueia, brônquios. Elástica, pavilhão auditivo. Olha aqui, ó, como é elástica. Nos locais mais sensíveis do corpo, a gente tem esqueleto de cartilagem. Nos locais que necessitam de maior resistência, a gente tem o tecido ósseo. E fibrosa vai ser um amortecedor entre as vértebras, discos intervertebrais. Só que assim, a parte fibrosa é a parte periférica. Aqui dentro não é fibrosa, é uma cartilagem hialina. Então, se você forçar muito, pode romper aqui, esse líquido é eliminado. Aí tem um gelzinho ainda da época do nosso desenvolvimento embrionário e pressiona a raiz dos nervos raquidianos. É uma dor terrível. A gente chama para isso de hérnia de disco. Então, amigo, cuidado ao levantar peso. Tem a forma correta, por exemplo, de levantar peso para você não sobrecarregar a sua coluna. Cuidado, porque compromete a qualidade de vida para sempre quem tem hérnia de disco. Tomara que ninguém da sua família tenha. Rapidamente, tecido ósseo. Nós temos dois tipos de tecido ósseo, esponjoso e ósseo compacto. Qual é a diferença? A substância fundamental é dura, resistente, pouco flexível. Por quê? Porque nós temos aqui fibras e temos sais de cálcio. A gente tem fosfato e carbonato de cálcio, formando cristais chamados de cristais de hidroxiapatita, ok? Conferindo rigidez ao tecido ósseo. E o tecido ósseo, tem muita gente que acha, o osso não é uma coisa viva. Claro que é. O osso tem uma série de canais por onde chegam os nervos e vasos sanguíneos. Então, atenção, ele é inervado e vascularizado. Você tem que tomar cuidado porque a gente sempre compara o tecido ósseo ao tecido cartilaginoso. Então, esse termo de comparação tem que ter. Você pode até fazer um quadrinho aí comparando os dois. Quem tem vaso sanguíneo, quem não tem, quem tem nervo, quem não tem, quem tem canal, quem não tem, por exemplo. Tudo bem? Agora, olha, nós temos dois tipos de canais. Nós temos um canal importante chamado canal de Havers, que é um canal longitudinal, por onde passam essas coisas todas, como o vaso sanguíneo, e Volkmann, que é transversal, que ligam os diferentes, então, canais de Havers. Olha que maravilha. Blasto, célula jovem, ósseo-osso. Cito, célula adulta, ósseo-osso. Só que entra uma outra célula que faz reabsorção óssea. Quando você sofre fratura, tem que ter uma regeneração, primeiro tem que reabsorver, ou imagina quem usa aparelho ortodôntico, né? O lado que pressiona o aparelho desgasta o osso, os osteoclastos vão lá, reabsorve o tecido ósseo e refaz do lado que não está tendo pressão. Olha bem, osteoclasto, reabsorção óssea, e plasto a cavidade, né? A suposta cavidade que eu disse que na prática não existe. Quais são as funções do osso? Ó? Armazenamento de cálcio, de lipídios, na medula óssea amarela, produção de células sanguíneas, né? E proteção dos outros órgãos e do próprio organismo. Veja, o osso é um grande depositário de cálcio do organismo. Tem de mais, deposita no osso, tem de menos, tira do osso. O cálcio é um dos minerais mais importantes e mais versáteis do nosso corpo. Por isso, se tiver pouco cálcio, acaba o osso virando uma esponja e fraturando facilmente. A gente chama de osteoporose. Ok? Agora eu quero que veja só rapidinho aqui. Ó, um osso longo, como é o seu fêmur, ele tem uma cabeça, uma parte
externa, chamada epífise, e o corpo chamado diáfise. Aqui tem tecido ósseo esponjoso nas epífises e ósseo compacto na diáfise. Então vamos perguntar para você, do que é feito o osso longo? De 2 epífises e uma diáfise. Se você cortar a diáfise, está aqui, ó. Aqui eu tenho os diferentes ósseos, aqui está o canalzinho longitudinal chamado canal de Raves. Aí vai formando lâminas ósseas no entorno, parece um palmito. Tá? Imagina um palmito com um canal no centro. Então aqui estão vários sistemas de Havers, constituindo então a estrutura da diáfise. Aqui você vê, ó, conectando um ao outro, nós temos os canais transversais, que são os canais de Volkmann. Tudo bem? Eu sei que é bem corrido, mas você vai assistir várias vezes, você vai ler mais dados sobre os tecidos conjuntivos e eu tenho certeza que aquilo que for cobrado você vai acertar tranquilamente. E, melhor de tudo, você vai compreender a estrutura e funcionamento do seu próprio corpo. Então, rapidinho, vamos lá? Tecido conjuntivo hematopoético. O que é que ele faz? Forma e destrói sangue. Tem 2 tipos, atenção. Mieloide, onde está na medula óssea vermelha. O que é que ele forma? Hemácias, que são glóbulos vermelhos, leucócitos, granulócitos, um tipo de glóbulo branco, e as plaquetas. Lembra que plaqueta não é célula, é fragmento de célula. Então, mieloide, leucócito, granulócito, hemácia e plaqueta. O linfóide, que tem nos gânglios linfáticos, forma os leucócitos agranulócitos. Leucócito é glóbulo branco. Tudo bem? Então vamos lá, mais uma informaçãozinha. O sangue, o que é? Um líquido vermelho, você sabe disso. Por quê? Porque tem a hemoglobina no interior das hemácias e aqui tem ferro. Esse ferro que dá cor vermelha. Viscoso, levemente salgado, né? Aparentemente homogêneo. O que o sangue faz? Transporta células, nutrientes, responsável pela defesa, mantém o equilíbrio osmótico, equilíbrio ácido-base do corpo da gente. Gente, por favor, dado importantíssimo. Constituição do sangue. A parte líquida do sangue, chamada plasma, onde o componente mais abundante é a água, equivale a 55% do total. Os elementos figurados são as hemácias, glóbulos vermelhos, os leucócitos, glóbulos brancos, e os fragmentos de células chamados plaquetas, constituindo 45% do total. Você tome cuidado, principalmente Enem, cai muito isso. Eu tenho que saber a quantidade de hemácias, leucócitos e plaquetas e a função. Porque o que é muito comum no país inteiro? A gente faz um teste, fornece um paciente padrão, que é normal, que tem um número normal destas células e de plaquetas, e depois fornece pacientes que têm alteração na quantidade de um ou de outro. E vai perguntar qual é a consequência. Aí você tem que fazer a relação, evidentemente, com a função. Vamos lá? Rapidinho? Ó, glóbulos vermelhos, hemácias ou eritrócitos. Cito é célula adulta, eritrós do grego quer dizer vermelho. Então, célula vermelha do sangue. A célula adulta é anucleada. Ela tem um formato de um discozinho assim, parece um halter. Aí carrega a hemoglobina lá dentro e a célula adulta pede o núcleo. Não é que ela sempre existiu sem núcleo. Na medula óssea vermelha, onde ela é formada, ela tem núcleo. Quando ela migra para o sangue, é que ela perde o núcleo. Tudo bem? Então ela é um disquinho bicôncavo. Número normal, em torno de 5 milhões por milímetro cúbico de sangue, na mulher de 4 a 4,5, um pouquinho menos. Qual é a função? Troca de gases nos pulmões. Gente, aqui está a função, ó, conduzir oxigênio para o organismo. Aqui você está vendo a célula, ela vive de 90 a 120 dias, porque
Ela vive pouco porque não tem núcleo, ela não tem como repor proteínas e enzimas porque não tem mais informação genética. Tá? Então, se tiver hemácia de menos, vai ter dificuldade para oxigenar o corpo, tudo bem? Na sequência, os glóbulos brancos, 2 tipos, granulócitos e agranulócitos, nucleados, função defesa. Então, fagocitose incorpora uma partícula estranha, né? Diapedese é a saída do vaso sanguíneo para ir para os tecidos. A saída dos glóbulos brancos do vaso para os tecidos, porque é lá que eles vão trabalhar, a gente chama de diapedese. De 4.000 a 9.000, a gente pode aceitar não menos que 4, não mais que 10. Vai variar nessa quantidade máxima e mínima. Cuidado, faltou glóbulo branco, você vai ter dificuldade com defesa. Aqui você vê os principais. Por que a gente chama glóbulos brancos granulócito? Porque está cheio de grãozinho no citoplasma. E a gente vê, depende do núcleo. Olha aqui, neutrófilo tem 3 lóbulos, 3 partes. Aqui está o acidófilo, o eosinófilo, né? 2 partes. E aqui o núcleo retorcido do basófilo. Essa célula aqui que você encontra em maior quantidade no seu exame de sangue. Aqui, o linfócito, que vai dar origem ao plasmócito, que vai produzir anticorpos. Aqui não tem grãozinho, né? São agranulócitos. E o monócito, que parece uma ferradura no núcleo. Quando ele sair do sangue, ele vai dar origem aos macrófagos. Portanto, os leucócitos granulócitos são neutrófilos, acidófilos ou eosinófilos e basófilos, agranulócitos, linfócitos e monócitos. Por último, as plaquetas. Gente, cuidado com plaqueta. Fragmento de célula chamada megacariócito. Mega é grande, cário é núcleo. Cário quer dizer núcleo. Uma célula de núcleo grande. Ela explode quando entra no sangue. Qual é a função? A coagulação sanguínea. Mais ou menos aí 250 mil por milímetro cúbico de sangue. Então, cuidado. Tá com o número de plaqueta baixa, vai ter dificuldade de coagulação sanguínea. Falar em coagulação, aqui está o esquema de coagulação. Olha que legal. Quando a plaqueta estoura, contato com ar, por exemplo, libera essa substância, tromboquinase ou tromboplastina. No seu sangue tem a protrombina, produzida pelo fígado, e o fibrinogênio. Essas 2 substâncias estão no seu sangue. Então, quando liberar a tromboplastina na presença da vitamina K, ela ativa a protrombina. Ela funciona ativando a protrombina, que vira trombina na presença do cálcio. A trombina funciona como enzima e ativa o fibrinogênio, tá? Então, no seu sangue tem a protrombina e o fibrinogênio. Ela ativada vira trombina e ativa o fibrinogênio, que vira uma rede de fibrina. O que faz isso? Prende os elementos figurados do sangue, que é o coágulo. Por isso, quando você se fere, você não fica perdendo sangue. Aqui você vê um coágulo, por exemplo. Quando você se fere, o seu sangue não fica correndo até você morrer, né? Aí acaba formando aquela casquinha. Então, sempre que eu tenho contato com ar, estoura a plaqueta e aí faz o processo de coagulação sanguínea. Gente, o processo de coagulação sanguínea é extremamente importante. Portanto, reveja quantas vezes você precisar para guardar a sequência de eventos. Valeu? Um grande abraço e até a próxima.